O segredo sombrio dos pés de lótus. Uma história de dor e controle. Atenção! O que você está prestes a descobrir vai abalar sua percepção sobre a China antiga e as noções de beleza. Prepare-se para uma jornada chocante que revela um dos segredos mais sombrios da história. Um que fez mães torturarem suas próprias filhas por mais de 1000 anos. Você não vai acreditar no que está por vir. Em 961 d.C., em meio ao que se acreditava ser a Era de Ouro da China, um imperador de nome Liu, da dinastia Tang do Sul, assistia a uma dança hipnotizante. Sua concubina favorita, Yao Yang, movia-se graciosamente sobre uma flor de lótus dourada de quase 2 metros de altura. Mas o que capturou a obsessão de Liu não foi a beleza ou a habilidade de Yao Yang, mas sim seus pés. Envoltos em sedas finas, seus pés eram deformados em formas curvas e minúsculas, medindo pouco mais de 7 centímetros. Liu ficou fascinado por essa mutilação, passando horas a contemplar, tocar e observar os movimentos cambaleantes de Yao Yang. O que a história oficial não conta é que Yao Yang sofria de dores excruciantes. Textos médicos da época descrevem como os pés amarrados nunca paravam de doer, causando infecções crônicas e um odor insuportável que exigia o uso constante de pós perfumados. No entanto, Liu encontrava prazer nesse sofrimento, comparando os pés de Yao Yang a lótus dourados e sua marcha instável a um salgueiro ao vento. O que começou como uma fantasia sexual de um imperador se transformou em uma política de Estado. Concubinas desesperadas por atenção e cortesãos ambiciosos começaram a amarrar os pés de suas filhas, transformando a mutilação em um símbolo de status e favor imperial. Em poucas gerações, ter pés naturais era um sinal de que sua família não era importante o suficiente para atrair o olhar do imperador. Mas a verdadeira crueldade estava prestes a começar, e ela viria das mãos mais inesperadas, as das próprias mães. A prática do enfaixamento dos pés, ou lótus de ouro, como era chamado, começava quando as meninas completavam apenas 4 anos. 4 anos. Em vez de correr e brincar, essas crianças eram submetidas a um ritual brutal. As mães, com o coração endurecido pela pressão social e pela promessa de um futuro melhor para suas filhas, iniciavam o processo. Os pés eram mergulhados em água morna com ervas e sangue animal para amolecer os ossos. Em seguida, os 4 dedos menores eram dobrados para baixo, forçados contra a sola do pé até que os ossos estalassem como galhos secos. Os gritos das crianças eram ignorados. As mães, com uma determinação assustadora, amarravam os pés com tiras de pano, dobrando o arco do pé cada vez mais, buscando a medida ideal de 7 centímetros. A cada 2 dias as bandagens eram desfeitas, os pés puxados com mais força e reamarrados. O resultado era uma ferida aberta, um ninho de infecções e um cheiro fétido de carne em decomposição. Gangrena era comum, e a perda de dedos era considerada um bom sinal, pois resultava em pés ainda menores. E o mais chocante, mães celebravam o sucesso. Festas eram organizadas quando os pés das filhas atingiam o tamanho desejado. Uma mãe escrevia em uma carta pessoal: Little May chorou por 7 dias seguidos. Seus pés cheiram a peixe podre, mas quando ela se casar com um mercador rico, ela me agradecerá. O preço dessa beleza era altíssimo. 10% das meninas morriam de infecção durante o processo. Outros 10% ficavam permanentemente incapacitadas, sofrendo com dores crônicas e febres que levavam a outras complicações de saúde. Mas por que as mães continuavam? Em uma sociedade onde as mulheres não tinham poder econômico, político ou valor social além do casamento, pés pequenos eram a única garantia de sobrevivência. Era a diferença entre comer e morrer de fome. E aqui reside a maior traição. O que parecia ser um símbolo de honra para as mulheres era, na verdade, a prisão mais engenhosa já criada. Imagine a vida de uma mulher chinesa em 1200 d.C.,
Acordar e a primeira preocupação não era o que vestir, mas como se levantar sem desabar de dor. Andar mais do que alguns metros era impossível, correr, impensável, ficar em pé por mais de alguns minutos causava tontura. O mundo se resumia ao alcance de suas mãos, apoiando-se em paredes e móveis. A sociedade, no entanto, havia convencido essas mulheres de que essa deficiência era um privilégio. Diários íntimos revelam a lógica distorcida. Meus pés de lótus provam a riqueza da minha família. Podemos nos dar ao luxo de ter uma filha que não trabalha nos campos. Ou, meu marido me escolheu porque meus pés de 7 centímetros mostravam que fui criada corretamente, ao contrário daquelas camponesas com seus pés feios e naturais. Mulheres com pés enfaixados se tornaram símbolos de status, carregadas em liteiras, servidas por criados e exibidas em eventos sociais como objetos preciosos. Quanto menores os pés, mais alto o status da família. Mas e se uma mulher quisesse se libertar? Desfazer as bandagens significava um destino ainda pior. Os ossos fundidos em posições antinaturais não voltavam ao normal. Pelo contrário, criavam deformidades ainda mais grotescas, tornando a locomoção impossível. Pior ainda, era a morte social. Nenhum homem se casaria com uma mulher com pés arruinados. A família a deserdaria. Ela se tornaria inempregável, incapaz de trabalhar como serva por não conseguir andar, e incapaz de se casar por ter violado o padrão de beleza. Um registro da corte Qing descreve uma mulher que tentou desfazer as bandagens após a morte do marido. Seus próprios filhos a expulsaram de casa, chamando-a de desavergonhada, que havia destruído sua virtude. O sistema era perfeito em sua crueldade. Convencia as mulheres de que sua prisão era sua honra, tornando-as cúmplices de sua própria opressão. E agora a revelação que muda tudo. O que os historiadores descobriram sobre a verdadeira razão do enfaixamento dos pés vai te deixar sem fôlego. Por séculos acreditou-se que o enfaixamento dos pés era apenas sobre beleza, atração sexual e status. Estavam todos enganados. Em 1999, historiadores analisando registros militares da dinastia Song fizeram uma descoberta chocante. A verdadeira razão não era estética, mas estratégica. Era o método mais eficaz de controle populacional já concebido. Os imperadores chineses viviam em constante medo de rebeliões. Com uma população de mais de 100 milhões, qualquer levante poderia derrubar a dinastia. Como controlar tantas pessoas sem um exército massivo? Simples, garantir que metade da população literalmente não pudesse fugir. Uma mulher com pés enfaixados não podia fugir durante uma revolta. Não podia carregar suprimentos para rebeldes nas montanhas. Não podia escapar de invasões inimigas. Ela se tornava completamente dependente de quem a controlava. Documentos internos da dinastia Song, descobertos em 2003, discutem explicitamente o enfaixamento dos pés como uma medida de estabilidade populacional. Um documento afirma: quando as mulheres não podem viajar, as famílias permanecem enraizadas. Quando as famílias permanecem enraizadas, a rebelião se torna impossível. E o controle era ainda mais profundo. A prática eliminava mulheres como ameaças econômicas. Em uma China pré-industrial, muitos trabalhos exigiam mobilidade, comércio, agricultura, artesanato. Mulheres com pés enfaixados não podiam competir nesses mercados, sendo forçadas à dependência total dos homens. Na dinastia Ming, 60% da população feminina chinesa estava efetivamente incapacitada. Imagine tentar organizar uma revolução quando metade de seus potenciais apoiadores mal consegue andar até a aldeia vizinha. O controle psicológico era ainda mais brilhante. O governo não precisava forçar o enfaixamento. Eles o transformaram em um símbolo de virtude e beleza, convencendo mães a se tornarem torturadoras voluntárias e mulheres a policiar a conformidade umas das outras. Por quase 1000 anos o sistema funcionou perfeitamente. A China experimentou poucas rebeliões camponesas bem-sucedidas,
em comparação com outras civilizações. As revoltas que ocorreram eram lideradas quase exclusivamente por homens, mais fáceis de prever e suprimir. A prática só terminou quando a China enfrentou ameaças externas que exigiam mobilização total da população. Durante a invasão japonesa na década de 1930, o governo chinês finalmente baniu o enfaixamento dos pés, não por razões humanitárias, mas porque precisava de mulheres que pudessem trabalhar em fábricas e fugir de bombardeios. A última geração de mulheres com pés enfaixados morreu nos anos 90. Algumas viveram para ver suas bisnetas se tornarem médicas, engenheiras e líderes empresariais. Ao serem entrevistadas, muitas expressaram espanto por suas descendentes poderem simplesmente andar onde quisessem. Uma mulher de 90 anos, fotografada em 1995, disse: "Eu nunca soube que meus pés eram uma prisão até ver minha neta." Mais de 1 bilhão de mulheres torturadas ao longo de 10 séculos, tudo por uma mentira disfarçada de padrão de beleza. Mas antes que você se sinta superior a esses ancestrais atrasados, pergunte-se: quais padrões de beleza estão controlando sua vida agora? Quais indústrias lucram com sua insegurança em relação ao seu corpo natural? Quais práticas que parecem normais hoje serão chamadas de bárbaras pelas gerações futuras? As mulheres chinesas que suportaram o enfaixamento dos pés não eram fracas ou estúpidas. Elas estavam presas em um sistema que as convenceu de que sua opressão era sua honra. Elas acreditavam estar fazendo escolhas racionais dentro das opções disponíveis. Soa familiar? Na próxima semana, mergulharemos em outra prática de beleza que destruiu milhões de vidas: a indústria europeia de espartilhos, e por que as mulheres vitorianas literalmente não conseguiam respirar. Certifique-se de estar inscrito, pois essa história mostrará como os padrões de beleza se tornam armas de controle em todas as culturas. Qual padrão de beleza de hoje as pessoas daqui a 100 anos estudarão como evidência de nossa barbárie? Deixe sua opinião nos comentários, pois a história não se repete, mas ela definitivamente rima.